Olá, sejam muito bem-vindos a um episódio do Vida Sem Cigarro. Hoje vamos falar sobre qual a relação do cigarro com a vida sexual e a fertilidade. Um tema que poucas pessoas gostam de conversar, de discutir, mas um tema muito importante. Para isso, estamos aqui com a doutora Poliana Salles. É um grande prazer, doutora, estar com a gente, que vai falar com a gente sobre esse tema. Olá, é um prazer poder estar aqui hoje falando sobre este tema tão pouco explorado, que é sobre o cigarro e a vida sexual. Este tema é um tema que mexe comigo, porque ele toca áreas íntimas do nosso corpo e da nossa vida, né? Sobre a sexualidade, a autoestima, a maternidade, a paternidade também. E como mulher, médica e mãe, eu vejo o quanto ainda temos tabus e desconhecimento sobre este tema, que é os efeitos do cigarro nesses aspectos tão importantes para a nossa vida. Doutora Poliana, sempre ouvimos dizer que o cigarro, ele afeta tanto o coração como o pulmão. Tanto que naquelas mensagens que vem na caixa de cigarro vem dizendo coração, pulmão, mas assim, raramente nós ouvimos dizer que o uso do cigarro afeta a vida sexual e também tem relação com a infertilidade. O porquê disso? Ótima pergunta. O cigarro, ele é um inimigo invisível da vida íntima. Ele afeta os vasos sanguíneos, os hormônios, a oxigenação do corpo. Tudo é essencial para o funcionamento sexual e reprodutivo do ser humano. Nos homens, por exemplo, ele causa uma obstrução progressiva dos vasos que irrigam o pênis. Então, sem um bom fluxo sanguíneo, não tem a ereção. E nas mulheres, ele acelera a perda dos óvulos. Ele diminui a fertilidade e até antecipa a menopausa precoce. Doutora, falando agora de homens, é muito difícil falar esse tema, principalmente com os homens, porque normalmente os homens não gostam de ter uma conversa sobre disfunção erétil. E com a idade, de certa forma, se o homem não se cuida, ele acaba tendo uma disfunção erétil. O cigarro pode relacionar ou tem um poder de potencializar a disfunção erétil? Com certeza. O cigarro, ele é um dos principais causadores da disfunção erétil em homens na faixa etária entre 30 e 40 anos de idade. E muitos nem imaginam que pode ser o cigarro que está causando isso. Muitas vezes ali aquela falha na hora H, aquela impotência ou uma ejaculação precoce pode estar sendo causada pelo cigarro, por conta do excesso de cigarro. Ele danifica, por exemplo, os vasos que levam sangue até o pênis. E detalhe, esses vasos, eles são pequenos e delicados, ou seja, os primeiros a avisar que algo está errado. Interessante. Então, se, por exemplo, aquele homem que não tinha disfunção erétil, tinha uma vida ativa, trabalhava e depois de um certo momento que começa a fazer uso do cigarro, pode estar relacionado o cigarro a isso. Interessante. Acabamos de ver agora qual que é o impacto que o cigarro causa nos fumantes homem a partir dos 30 a 40 anos, principalmente, mas sabemos que o cigarro não deve ser usado em nenhuma faixa etária. E agora, e na mulher, o que o cigarro causa? Ou na mulher o cigarro causa algum problema também? Com certeza, os malefícios do cigarro nas mulheres são mais difíceis de perceber, porque o cigarro ele afeta diretamente os ovários. Ele reduz a qualidade do óvulo e altera o ambiente uterino. Ele também antecipa a menopausa em até 4 anos. Por isso, hoje em dia, nós temos tantas mulheres em consultório com sintomas de climatério e menopausa precoce. Sem falar na redução da lubrificação, no aumento da dor durante a relação sexual e na perca da libido. E aqui entra o meu olhar feminino.
Muitas mulheres se culpam achando que perderam o desejo ou que estão falhando na hora H como parceiras, mas às vezes o corpo ele está só gritando socorro, dizendo: "Ei, esse cigarro está me intoxicando, por favor, pare". Para as mulheres também, que depois de um tempo no qual fumam, começam a perder o desejo pelo parceiro ou pela parceira, essa deficiência de libido, essa diminuição de libido, nós também podemos relacionar ao uso de cigarro. Exatamente. Então, doutora, a pergunta que eu venho a fazer agora é para aquelas pessoas que acreditam quando nós temos provas. A doutora já falou que o cigarro afeta a vida sexual masculina. A doutora já acabou de dizer que o cigarro afeta a vida sexual feminina, o libido. Mas para aquelas pessoas que precisam de provas, e a doutora também precisa embasar os seus conhecimentos, isso ter um estudo, existe algum estudo que comprova tudo isso? Sim, tem vários estudos. Vocês podem estar pesquisando mesmo no Google, no GPT, na plataforma de confiança de vocês, que vocês vão encontrar vários estudos falando sobre o assunto. Por exemplo, um desses estudos mostrou que a cada 10 anos fumando um maço por dia, o risco de disfunção erétil ele aumenta em mais de 30%. Mulheres fumantes entram na menopausa mais cedo e têm níveis mais baixos de hormônios müllerianos, um marcador de reserva ovariana. A fertilidade de casais fumantes ela é até 50% menor do que a de um casal não fumante. Mas a boa notícia é que parando de fumar melhora tudo isso. Em 3 e 6 meses que você para de fumar, os espermatozoides eles já se renovam e a vascularização melhora e o desejo sexual ele volta a aparecer na sua vida novamente. Bom, doutor, eu não fumo, já começa por aí. Mas eu como homem, se eu fumasse e soubesse que o cigarro iria causar impotência sexual em mim, o cigarro poderia interferir na minha fertilidade, o cigarro poderia causar dificuldades em uma gestação, já não precisaria mais de motivos para deixar de fumar. Esse já é um grande motivo, né? Para poder parar ou quem nunca fumou nem começar. Verdade. Doutora, uma questão interessante, uma pergunta interessante. Tem muita gente por aí que pensa assim: ah, eu fumo, mas eu sou jovem, não faz tão mal para mim. Ah, eu fumo pouco em relação ao meu vizinho, ao meu amigo. Ah, não, eu só fumo vape, vape não traz malefícios. O que nós podemos tirar disso? O que realmente é mito? O que realmente é verdade? Todos os tipos fazem mal? Tem algum que não faz mal? Gostaria de saber isso. Em meio a tudo isso, nós temos muitos mitos e todos eles são perigosos. Por exemplo, eu trabalho em um projeto que é o grupo antitabagismo. Eu tenho um grupo com vários pacientes que participam desse grupo, né? E muitos deles param de fumar imediatamente, assim, quando a gente começa o processo de parar de fumar. Mas tenho outros pacientes que não conseguem parar e faz aquela diminuição do cigarro. Por exemplo, eu tenho pacientes que fumavam 2 carteiras por dia e hoje encontra fumando 5 cigarros por dia. Então, para você que fuma pouco, eu tenho para falar que fumar pouco ainda é fumo, ainda é danino à saúde e basta poucos cigarros para prejudicar. A verdade é, quanto antes você parar, mais chances o teu corpo tem de se regenerar. Ou seja, doutora, pelo que nós vimos, tudo isso é mito. Todos os tipos de tabaco, cigarro eletrônico ou algum tipo de fumo convencional, todos fazem mal. De certa forma, é mito dizer, eu estou usando pouco, ou estou usando muito, ou eu uso eletrônico, ou uso convencional. Então, deixa bem claro que se você fuma, todo tipo de cigarro, todo tipo de tabaco faz mal a você, tá bom? Doutora, já estamos quase no final
tá? Da nossa conversa. Então, até o momento, nós entendemos o problema, o que o cigarro ele causa no homem, causa na mulher. A doutora trouxe comprovações científicas para mostrar que realmente existe um embasamento científico, não é algo da nossa cabeça, é algo que cientificamente foi comprovado. E agora mostrou também os mitos, o que é mito, o que é verdade, para deixar bem claro que qualquer tipo de fumo de cigarro faz mal. E agora é aquela parte boa. Eu entendi tudo que a doutora passou, fumo, e o que eu preciso fazer para deixar de fumar? Por onde eu posso começar a deixar de fumar? Muito bem pontuado. O primeiro passo, vocês têm que entender que parar de fumar é um processo e não um evento. O melhor caminho é com métodos, apoio e uma estratégia clara. Eu sempre oriento os meus pacientes a começarem a se observar, né? Quando e por que eu fumo? Por exemplo, isso já mostra gatilhos. Ah, doutora, mas o que são gatilhos? Gatilhos são tudo aquilo que te estimula a fumar, ou seja, o café com o cigarro, a bebida alcoólica com o cigarro, a socialização entre amigos e o cigarro, aquela pausa no trabalho para fumar. Então, tudo isso entra como gatilho. Depois, com o suporte certo, é possível sim parar, conseguir parar de fumar definitivamente, sem muito sofrimento, sem muitas recaídas constantes e com resultados concretos. Se nós tivermos um método claro, uma abordagem profissional, existe uma forma fácil de deixar de fumar, tá? Por que eu falo isso? Porque eu conheço algumas pessoas que já tentaram deixar de fumar e por tantas tentativas elas já não têm força para deixar de fumar, porque falam, nossa, eu já tentei, não consegui, eu tentei, não consegui. Às vezes a própria família não acredita mais que a pessoa consegue, mas na verdade o que ela precisa é um método, é uma estratégia, porque a forma correta de deixar de fumar existe. Se ela não consegue, provavelmente ela não está fazendo da forma correta. Mas se eu pudesse deixar uma primeira dica seria: comece a ver os ambientes que você vive. Como a doutora disse, às vezes aquele período, intervalo no trabalho que eu fico com meus amigos e fumo, talvez eu vou ter que mudar um pouco o meu ambiente nesse momento. Às vezes a relação em acordar ou pós-trabalho e beber um café, talvez eu tenha que mudar isso, porque esses verdadeiramente são aqueles ciclos que vão amarrando a pessoa, né? Exatamente. Nos grupos que eu faço contra tabagismo, eu tenho vários pacientes que tentaram parar de fumar e tiveram recaídas e não conseguiram. Às vezes 3, 4 vezes tentativas. E no grupo eles conseguem parar definitivamente por usar a técnica correta. Doutora, uma última pergunta. A pessoa mesmo fumando há muito tempo e agora pensando em parar de fumar. E ela tomou a decisão de parar de fumar e vai procurar um método ideal e eficaz para parar de fumar. O meu questionamento é, hoje, se ela parasse de fumar, dá tempo de ela recuperar o prazer e a qualidade de vida que ela já perdeu? Então vamos lá, dá sim. Eu, por exemplo, tenho pacientes homens que voltaram a ter ereção espontâneas depois de parar de fumar. Tenho pacientes mulheres também que redescobriram o prazer na cama que achavam que tinham perdido. O nosso corpo, ele é sábio, ele pede ajuda o tempo todo e quando a gente escuta, ele responde com vida. Então, o que eu tenho para falar para você hoje aqui, que às vezes respirar ar puro e se livrar da nicotina é muito mais prazeroso do que você imagina. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Eu acredito que foi um episódio muito assertivo. Tiramos muitas dúvidas sobre reprodução sexual
infertilidade, o que é mito, o que é verdade, se afeta o homem, se só afeta a mulher, se eu posso ganhar um pouco de qualidade de vida e se existe um método para isso. Mais uma vez, muito obrigado. E você que assiste o canal da doutora, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e deixar ali principalmente os seus comentários a respeito dos temas que vocês gostariam que a doutora tirassem as suas dúvidas. Muito obrigado. O prazer é todo meu e o que eu tenho a falar hoje para você que está nos assistindo é que tem como sim você voltar a ter prazer na cama somente respirando ar puro e abandonando a nicotina.